Catholic renewal, renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá, da comunidade Javenice e do CERN. Estamos nesse seminário, nessa escola de liderança cristã, a partir do livro de Neemias. Nós viemos discorrendo aí sobre o líder, sua função, sua atividade, sua atuação, as dificuldades, e estamos chegando ao fim desse nosso caminho, dessa nossa formação. E hoje eu quero tratar sobre o líder espiritual, né? A vida espiritual da liderança, que é isso que faz a diferença entre um líder secular e o líder cristão. Para isso eu quero tomar um texto, o texto que nós estamos usando, o livro de Neemias, no capítulo 1. Lá no versículo 4 vai falar o seguinte, capítulo 1, versículo 4 do livro de Neemias. Ao ouvir essas notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. A primeira atitude que Neemias toma é a oração. Neemias, ele reza, se volta para Deus, jejua, então ele estabelece um princípio fundamental para a liderança cristã. E esse princípio é o princípio da vida espiritual. Um líder cristão é fundamentalmente um homem espiritual, um homem que possui uma vida espiritual. Henri Nouwen, que agora está em processo de beatificação, Henri Nouwen é um psicólogo, era um psicólogo famoso, professor em Harvard. Ele tem uma experiência de Deus, abandona tudo e vai servir os necessitados numa comunidade Arca, de portadores de necessidades espirituais, de necessidades especiais. Eram pessoas que sofriam de algum tipo de demência. E ele permanece com eles o tempo inteiro e agora a sua obra está sendo reconhecida. Henri Nouwen, ele vai escrever um livro sobre a liderança no século XXI e ele faz essa afirmação. Se a liderança cristã quiser ser verdadeiramente frutífera, terá que deixar o campo da eficiência e competência estritamente técnica e passar para o campo sobrenatural. O líder cristão para o século XXI, ele tem que ser um líder espiritual, voltado para as coisas espirituais. Esse é o diferencial. Nós estamos vivendo um tempo de coaching, um tempo de treinamentos, um campo de grandes estudos e cursos sobre eficiência humana e etc. e tal. Inclusive, muitos dos nossos clérigos estão enfiados nesse campo, nesse rumo. Mas todo esse esforço de liderança acaba sendo um esforço vazio porque não considera o elemento fundamental, que é o elemento espiritual. Nós, os cristãos, somos chamados a uma vida no espírito. Portanto, o líder cristão tem que ser necessariamente uma pessoa que possua uma vida espiritual, uma vida no espírito. Não é uma eficiência organizacional, econômica, financeira, que vai evangelizar o mundo, mas uma eficiência espiritual. Aliás, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava que o mundo precisa muito mais de santos do que qualquer outra coisa. De fato, a santidade ela gera um impacto muito maior na sociedade moderna do que qualquer outra coisa, que está por aí, um monte de competências. Então, há necessidade do líder cristão ser uma pessoa de vida espiritual, que tem uma vida no espírito. E isso é o princípio da liderança cristã. O Henri Nouwen fala isso com profundidade por ser ele um experimentador ter essa experiência. Então, é preciso que o líder tenha uma vida voltada para a vida espiritual, tenha uma vida espiritual cada vez mais profunda. E isso é fundamental, isso faz o diferencial. Essa vida espiritual é uma das vias que eu vou apresentar aqui, existem outras experiências,
Mas essa vida espiritual é formada a partir de dois sentimentos interiores, que nós chamamos de conversão e contrição. O que seria essa conversão e contrição? Primeiramente, conversão seria essa disposição interior de mudar quando necessário, sem cair naquela... ser levado para tudo quanto é lugar pelos ventos de qualquer filosofia, sem perder o caráter e sem perder as convicções. Mas nós devemos ter essa habilidade de nos converter, mudar quando necessário, mudar no nosso interior, buscar a perfeição em Jesus Cristo, nos converter naquilo que Deus quer que a gente se converta, sem perder a personalidade, o caráter e as convicções interiores. E o segundo princípio dessa vida espiritual seria a contrição. A contrição é a consciência de nossa própria fragilidade. Nossa condição é a condição de pecadores. Nossa condição é a condição de sermos afastados de Deus quase que instintivamente. Então, a consciência de que nós somos pecadores, a consciência de nossa fragilidade, a consciência de nossa pobreza, deve existir em nossa vida. Mas essa consciência não pode nos levar nem ao pessimismo, nem à baixa estima. Eu não sou um subnitrato de pó de nada, né? Não é bem isso. Mas que eu tenho que ter a consciência de minha fragilidade, de minha pequenez, da minha pobreza, isso é verdade. Essas duas coisas, a conversão, a mudança constante, buscando nos aperfeiçoar, buscando nos afeiçoar, buscando nos formar cada vez mais a Jesus Cristo, mudando a nossa mentalidade, e essa consciência de que somos pecadores e somos frágeis, essas duas coisas acabam formando a vida espiritual de um líder. E nós precisamos cultivar essas duas virtudes interiores. Isso nos leva a algumas exigências fundamentais da vida espiritual, que eu apresentei aqui 3 delas. Existem outros caminhos espirituais, mas estou apresentando esse. A partir de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, nós encontramos 3 coisas que Jesus Cristo propõe como caminho espiritual. Primeiro, a renúncia voluntária de si mesmo. Nós temos que aprender a renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos não é renunciar à essência do nosso ser, mas é renunciar àquilo que nós nos tornamos, a partir de nossa própria vontade. E quando nós estamos dispostos a assumir um papel na igreja, assumir um papel na evangelização, nós devemos ter no coração essa disposição de renúncia, de trocar os nossos projetos pelos projetos de Deus. Eu conheço muitos jovens que mudaram de carreira profissional, mudaram de rumo de vida quando se encontraram com Jesus Cristo e fizeram essa renúncia de seus projetos para assumir os projetos em sua vida, os projetos que são de Deus. Está disposto a renunciar a si mesmo, renunciar àquilo que nós nos tornamos e queremos nos tornar. É dolorido e é difícil, mas é o caminho cristão, a renúncia de si mesmo. Amar a Deus até o desprezo de si, para que a gente não nos ame tanto até o desprezo de Deus, parafraseando um pouco aí no que Santo Agostinho vai dizer sobre o amor de Deus e amor aos homens. A renúncia de si mesmo, renunciar a si mesmo, os projetos, os sonhos, para assumir os sonhos, os projetos de Jesus Cristo. Segundo princípio de vida espiritual é suportar a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Os nossos pecados são crucificados. A nossa vida voltada para longe de Deus tem que ser crucificada. E a cruz, o sofrimento, faz parte da vida cristã. E nós temos que dar um sentido ao sofrimento. O sofrimento é inerente da vida humana, todos nós sofremos. Nós nascemos e vivemos no sofrimento. Mas para nós, os cristãos, o sofrimento tem um sentido redentor, um sentido de altruísmo, um sentido benéfico à nossa vida. E por isso a cruz. A cruz, ela faz parte da vida cristã. O sofrimento por causa de nossa vontade, o sofrimento por causa da obediência a Deus, é a cruz, e a cruz faz parte. O Padre Raniero Cantalamessa conta uma história muito interessante. Ele fala que fizeram uma pesquisa na Europa
para saber o que deveria ser mudado no cristianismo para que o cristianismo fosse mais aceito na sociedade europeia. E depois de um certo tempo de pesquisa, o resultado foi, para que o cristianismo seja mais aceito na sociedade europeia, é necessário tirar a cruz do cristianismo. Ora, se você tirar a cruz do cristianismo, você mata o cristianismo. Então, mas o cristianismo, essa questão da dor, essa questão de suportar o sofrimento, é uma questão central. E se nós não compreendemos o mistério da cruz na nossa vida, dificilmente vamos suportar também o cristianismo. Um terceiro elemento da vida espiritual é o seguimento de Jesus Cristo. Na realidade, a vida cristã, a vida espiritual, movidos pelo Espírito Santo, nós somos chamados ao seguimento de Jesus Cristo. O que é o seguimento de Jesus Cristo? O seguimento de Jesus Cristo é viver como Jesus Cristo viveu, a partir dos critérios e dos valores que Jesus Cristo viveu, na liberdade que Jesus Cristo viveu. Seguir Jesus Cristo, fazer da vida de Cristo a nossa própria vida, fazer da vida de Cristo o critério da nossa própria vida. Isso é vida espiritual. E nós sabemos que a vida de Jesus Cristo ela se fundamentou em fazer a vontade do Pai. Conversava esses dias mesmo com o Fernando Nascimento sobre isso, sobre a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a espiritualidade de Cristo, é a maneira como Cristo viveu. E Cristo viveu fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Portanto, o seguimento de Cristo significa fazer a vontade de Deus. Nós somos cristãos na medida em que seguimos Jesus Cristo. Somos cristãos na medida em que nós fazemos a vontade de Deus em nossa vida. Esse é o princípio de vida espiritual. Então, são 3 princípios que nós podemos ver. Primeiro, a renúncia de si mesmo, que implica conversão, o abandono do pecado e dos projetos pessoais. Segundo, a cruz, suportar o sofrimento de nossas decisões, que elas trazem consequências. E terceiro, o seguimento de Cristo. Esses 3 elementos formam a base de uma vida espiritual que todo cristão que está inserido no trabalho deve cultivar. E como cultivar essa vida espiritual? Nós podemos cultivar essa vida espiritual em 5 elementos que eu aponto. Primeiro, uma vida de oração, vida de oração pessoal, comunitária e etc. e tal, mas, sobretudo, vida de oração pessoal. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho encontrado entre os líderes. Muitos líderes estão tão ativos e tão preocupados com aquilo que tem que resolver, que tem que realizar, que acabam se esquecendo da vida de oração pessoal. Olha, nós não conseguimos manter um relacionamento com nenhuma pessoa se você não conversa, se você não dialoga, se você não escuta, se você não fala. Experimenta ficar alguns meses sem conversar com uma pessoa que você gosta muito para ver como é que vai esse relacionamento afetivo. Experimenta ficar sem conversar com sua namorada, ou com sua noiva, ou com sua esposa, um bom tempo para ver como é que fica esse relacionamento afetivo. Mesma coisa com Deus. A oração é uma conversa com Deus, uma disposição de afeto, uma disposição de coração. Se você que serve a Deus não está disposto a permanecer em diálogo com Ele, ter uma relação afetiva, dialogal com Ele, fica muito difícil você estar a serviço dele. Por isso, a vida de oração é essencial. Rezar antes, rezar durante, tirar um tempo de oração, reduzir muitas vezes a atividade para se dedicar a um tempo de retiro, a escuta de Deus. Isso é fundamental, porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. No meio de suas tarefas, ele se retirava para estar a sós, para conversar com o Pai, para para alimentar essa relação com Deus tão necessária para aqueles que estão a serviço. Talvez a vida de oração na liderança cristã seja um grande ou talvez o maior desafio. Nós somos, entre aspas, tentados pela própria atividade. Existem tantas coisas a serem feitas, tantas coisas para serem realizadas, que nós nos esquecemos muitas vezes de dedicar um bom tempo à oração. Numa das aulas passadas, eu me referi ao Papa e ficava lá enquanto a agenda estava correndo, enquanto as pessoas estavam esperando a audiência,
retirou lá para ficar 1h30 em oração, diante de tantos problemas que existiam para serem resolvidos, ele se dedica a um tempo de oração. Nunca vai ser demais falarmos sobre a oração na vida cristã. A base de nosso relacionamento, a base de nossa espiritualidade, o fundamento de nossa espiritualidade está na vida de oração. Na oração pessoal, na oração comunitária, na oração litúrgica, mas, sobretudo, na vida de oração pessoal. Segunda prática de vida espiritual é a intimidade com a palavra. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer. Nós não podemos ser aqueles leitores que eu chamo de leitores tipo galinha, né? Leitor tipo galinha é aquele que cisca, né? Ele pega uma passagem aqui, depois pega outra passagem ali e normalmente lê a Sagrada Escritura para preparar uma pregação, um ensino. Não, nós temos que ler habitualmente a palavra de Deus, ler a partir do magistério, ler a partir dos ensinamentos da igreja, mas ler habitualmente a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque ela nos dá fundamentos, orientações, ela sustenta, ela é alimento, é a palavra de Deus, já diz isso. Portanto, um segundo elemento de nossa vida espiritual é a intimidade com a palavra. Existem muitos líderes que conhecem muitos livros, mas não conhecem o livro. Conhecem muitos processos, mas não conhecem aquilo que está na Sagrada Escritura. Então, conhecer a Sagrada Escritura, ser íntimo, ser próximo da Sagrada Escritura. Isso ajuda a vida espiritual. Um terceiro ponto da vida espiritual é a ascese, a disciplina espiritual. Gente, o jejum, a penitência, a vigília, a adoração, o sacrifício, isso faz parte da disciplina espiritual. E é necessário, porque nós não podemos viver à larga, nós temos que colocar uma certa disciplina. E a ascese ajuda a isso. Um certo horário, um jejum ocasional, uma abstinência ocasional de alguma coisa que a gente gosta, um sacrifício, uma vigília, isso faz parte da vida espiritual e deve ser alimentado, esses hábitos devem ser alimentados por aqueles que estão, sobretudo, a serviço da obra de Deus. Nós sabemos disso, a vida cristã, a vida de Jesus Cristo começa com um jejum prolongado, e o jejum é uma prática extraordinária para vencer as nossas paixões. Depois nós temos dois outros aspectos da vida espiritual, que é a prática sacramental, a vida sacramental, a Eucaristia e, sobretudo, o sacramento da reconciliação, que não é simplesmente o despejo dos nossos pecados, mas uma aferição de nossa vida espiritual, né? E a vida eucarística, né? A Eucaristia, que é o alimento dos fortes, é o alimento que nos faz caminhar no deserto mais 40 dias, como aconteceu com Elias. E a vida de comunidade. A vida de comunidade, ela favorece a vida espiritual. Nós não somos criados para vivermos sozinhos, nós somos criados para vivermos em comunidade. Embora a comunidade seja difícil, eu concordo, porque a comunidade é composta de pessoas diferentes e essa diversidade muitas vezes provoca tensões, a vida de comunidade é a possibilidade que nós temos de exercitar o mandamento maior do amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa possibilidade de viver o amor fraterno é uma possibilidade fundamental para nós, que é nos oferecida na vida de comunidade. Viver o amor fraterno, viver como Cristo viveu conosco, nos amando. E isso favorece a espiritualidade, favorece a vida com Deus e favorece a liderança cristã. Eu queria concluir essa nossa aula com alguns conselhos para a vida espiritual. E indico 3 textos fundamentais. Primeiro, o texto de São Paulo a Filipenses, que fala que nós devemos ter os sentimentos de Cristo. Procurar cultivar em nós os sentimentos de Jesus Cristo. Sentimentos de amor, de paciência, de alegria, de dedicação, aqueles sentimentos que nós sabemos encontrar no coração de Jesus Cristo. Sentimentos que vão possibilitar o nosso crescimento e a nossa entrega maior ao serviço. Segundo conselho para a vida espiritual é procurar a mansidão e a humildade. A mansidão é a obediência a Deus, ser obediente a Deus, porque a obediência nos santifica, e se nós não formos obedientes, dificilmente agradaremos a Deus.
é a humildade. A humildade é reconhecer quem nós somos, reconhecer nossas qualidades e reconhecer também nossos defeitos. Não só reconhecer nossos defeitos, porque muitas vezes nós imaginamos que ser humilde é só reconhecer nossos defeitos. Não, é reconhecer nossos defeitos e nossas qualidades. Atribuir os nossos defeitos aos nossos pecados, atribuir as nossas qualidades à graça de Deus que atua em nós. Jesus Cristo dá esse conselho. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso, obediente, humilde, saber reconhecer nossas limitações e também nossas qualidades. E o terceiro conselho para a vida espiritual é vigiar e orar, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 26. Vigiar, presta atenção na sua vida, presta atenção. Nós vigiamos pouco, nós entramos em cada roubada, como nós dizemos, né? Frequentamos ambientes que não nos são favoráveis, lemos coisas que não são favoráveis, tomamos atitudes que não nos são favoráveis, não vigiamos, né? Não vigiamos. Vigiar, presta atenção nas coisas que você faz, presta atenção no caminho que você está trilhando, aonde que isso está te levando, presta atenção em suas companhias, presta atenção, vigiar é o conselho que Jesus Cristo dá nas últimas horas de sua vida. Vigiem, e isso é necessário na vida espiritual. E orar, volto a dizer novamente sobre a vida de oração. Sem a vida de oração, não existe uma vida cristã. A vida cristã é fundamentalmente vida de oração. Com isso, nós encerramos essa visão espiritual muito pouco, porque existe muito mais coisas sobre a vida espiritual de um líder que nós podemos, numa próxima oportunidade, abordar. Mas é uma indicação. Um líder cristão é um líder de vida espiritual. Essa vida espiritual começa com uma experiência que nós temos de Deus em nossa vida. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz conhecer por revelação quem é Jesus Cristo, começa a vida espiritual, começa a vida do líder, quando somos batizados no Espírito Santo. Um líder deve ser um líder espiritual, antes de ser qualquer outro tipo de líder. Na próxima aula, vamos fazer o encerramento desse nosso breve curso sobre liderança cristã. Fique conosco. Até a próxima. Eu sou o Tatá, da Comunidade Javeriana.